Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Brasileiro Série B 2022, terceira rodada, completa com sucesso. A terceira rodada teve o seu término nesse final de semana. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer, como de costume, aquele resumo de tudo que aconteceu na rodada. Infelizmente, por uma questão de tempo, é impossível se fazer análise de todos os jogos. Mas pelo menos por resumo, a gente consegue fazer, porque a gente vai olhando um pouquinho do jogo aqui, um pouquinho do jogo ali. Com a tecnologia a gente consegue ver boa parte dos jogos e também tem o meu lado profissional, que não tem nada a ver aqui com o canal, que eu também tenho que exercer a minha função, então às vezes eu não consigo ver os jogos quando eu tenho que trabalhar no final de semana. Então, irmão, a gente tenta ir adequando as situações. Mas o resumo vai ser raras as vezes que eu não irei conseguir fazer o resumo. Então, o canal vem fazer o resumo aqui dessa terceira rodada. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, com 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? E só para lembrar, o canal está com a parceria aí com a Binance Cloud, que é um minerador em nuvem de criptomoeda. É para você investir em criptomoeda de um computador particular. Você tem que ter um trabalho muito grande, não é dos mais fáceis, pelo gasto de energia. Então, é o que está acontecendo no momento, essa mineração em nuvem. Muitas empresas estão fazendo dessa forma, e a Binance Cloud, o Binance Cloud, é uma dessas empresas. Se você quiser saber mais sobre mineração em nuvem de criptomoeda, aqui embaixo na descrição do canal tem um vídeo, tem o link, tá, do vídeo que eu fiz falando sobre essa plataforma de mineração em nuvem. E, se não ficar claro, entra na plataforma, que lá tem todas as explicações, ainda tem número de WhatsApp, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, beleza? Sobre criptomoeda, sobre mineração em nuvem, beleza? Tá aqui tudo na descrição do canal. Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre fazer o resumo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o resumo a gente vai falar dos resultados, a classificação e algumas situações do campeonato. Bom, então vamos lá de cara para uma situação. Estamos na terceira rodada. Não tem nenhum time 100%. Não tem nenhum time 100%. Todos os times jogaram 3 jogos? Não. Tem times que só jogaram 2 jogos. E para você ter uma ideia, tem times que jogaram apenas 2 jogos, estão invictos, mas não estão 100%. Ou seja, o campeonato da Série B, não sou eu só que estou falando, é só você analisar rapidamente, você vai ver que é um campeonato muito mais parelho do que o da Série A. Por que o campeonato da Série B é mais parelho? Porque a diferença que tem entre, dito, um favorito e um que não é favorito,
a diferença é muito grande. Respeito ao adversário vai se ter sempre. Você tem que sempre respeitar o adversário. Agora, a diferença que tem entre a ousadia em arriscar, em ir para cima de um adversário mais forte, isso acontece muito mais na Série B do que na Série A. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um time que esteja na primeira colocação da Série B contra um time que esteja na última. A tendência é que esse time que esteja na última colocação vá para dentro também do time que está na primeira colocação. Isso não é falta de respeito. É porque ele sabe que a diferença não é tão grande assim, tecnicamente. Já na Série A, você vai ter uma diferença maior. Você imagina estar na primeira colocação. Hoje, na Série A, quem está o primeiro colocado é o Santos, que ninguém esperava. Mas vamos lá, você pega o Atlético Mineiro, que é um dos candidatos ao título, e você pega um time que acabou de subir para a Série A. Esse time que acabou de subir, ele vai ter uma preocupação muito maior em não arriscar tanto, e não ir tanto para dentro, assim, porque sabe que tem uma diferença técnica, tem uma diferença monstruosa financeira entre um e outro. Na Série B, essa diferença é bem menor. Então, os times jogam muito mais para frente do que na Série A. Na Série A você vê muito time jogando por uma bolinha, você tem muito jogo que é ataque contra a defesa. Na Série B, não é muito fácil você ver um jogo ataque contra a defesa. Geralmente os jogos são mais parelhos. É ataque contra ataque, defesa contra defesa, e assim vai indo, irmão. Todo mundo querendo atacar, querendo defender. Não tem aquela diferença absurda de um time só ataca e o outro só defende. Então, isso é o que mostra a classificação. Temos times invictos? Temos. Temos times que ainda não perderam até agora. Mas não temos nenhum 100%. O líder do campeonato, que é o Bahia, não é mais 100%. Tem 2 vitórias e um empate. Aí você pega o segundo colocado, 1 vitória e 2 empates. O terceiro colocado, 1 vitória e 2 empates. O quarto colocado, 1 vitória e 2 empates. Os 4 primeiros colocados, Bahia, Ituano, Chapecoense e Sport Recife. Dos times que caíram no passado, tem 2, Bahia e Sport. Os 2 do Nordeste. Dos gigantes, né, campeões brasileiros, coisa e tal, o melhor colocado nesse momento é o Grêmio, que está na 6ª colocação. Aí você pega o Sampaio Corrêa, que é o 5º. 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. O Grêmio, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. O Londrina, 1 empate, 1 vitória, 1 derrota. 5º, 6º e 7º colocados. Londrina na 7ª colocação. A mesma coisa. 1 empate, 1 vitória, 1 derrota. Criciúma na 8ª. 2 jogos. Criciúma tem 2 jogos. Está invicto. 1 empate, 1 vitória. Mas não tem 100%. Mas ainda não perdeu. Operário está com 4 pontos. A mesma coisa. 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Cruzeiro, 10º colocado. Empate, vitória e derrota. A Ponte Preta, mesma coisa. Empate, derrota e vitória. Ou seja, muitos times com 4 pontos. E com 1 derrota, 1 vitória, 1 empate. Aí você vai aqui para o 12º colocado, que era o Náutico. Que era o último colocado, que eu falei aqui. Se o Náutico não melhorar, vai cair. Já saiu lá de baixo. Já é o 12º colocado. As 2 primeiras rodadas do Náutico perdeu, ganha uma, vai a 3 pontos, já vai para a 12ª colocação. Ou seja, tudo muito estreito. Se a galera de cima demora e o Náutico ganha a próxima, o Náutico pode chegar lá a 5ª, 6ª, até entrar no G4. Então é muito curto. A diferença é tudo muito curta. Náutico na 12ª colocação com 3 pontos.
2 derrotas e 1 vitória. O Brusque, que começou ganhando e agora perde as 2, faz o inverso do Náutico. O Brusque faz o inverso do Náutico, está na 13ª colocação. O Tombense está invicto, mas 3 empates. O Vasco está invicto, 3 empates. O Novo Horizontino está invicto, 2 empates. Tombense, 14º, Vasco 15º e Novo Horizontino 16º. CSA de Alagoas, terra do meu pai, também está invicto, mas está na zona de rebaixamento, porque tem 2 empates, está com 2 pontos. E só tem 2 jogos, tem um jogo a menos. Vila Nova começou com 2 empates e teve uma derrota agora. CRB, os 2 times de Alagoas na zona do rebaixamento. O que isso quer dizer até a 3ª rodada? Na boa, sem frescura. Os 4 primeiros, hoje, o que quer dizer? Que hoje são os 4 primeiros, só. O que quer dizer? Que hoje os 4 estão lá, são os primeiros, só. Mas o que quer dizer isso para o campeonato? Absolutamente porra nenhuma. Nada. Na 3ª rodada, alguém fazer, não, porque esses... Nada. Quem falar isso está querendo puxar o saco de algum time. Ah, não, o Bahia está com 7 pontos, estão ali para coisa e tal, assim tem tudo para ser campeão, para subir para a Série A. Irmão, estão querendo puxar o teu saco. Não dá para falar que o Bahia vai ser campeão porque é o líder com 3 jogos. Não dá para dizer que o Guarani vai cair porque ele está na última colocação. Não dá para falar absolutamente nada. Se alguém falar isso, canais que são específicos de time, se falar isso, irmão, está simplesmente querendo puxar saco para like. Porque não dá para você ter um embasamento, falar qualquer coisa com 3 rodadas, parceiro. Não dá. A gente vai dar aqui um exemplo clássico. O Vasco da Gama, que está na Série B. No ano que ele caiu, a torcida aqui no Rio fez uma festa do cacete, porque o Vasco era o líder do campeonato. No início do campeonato, o Vasco foi líder. E aí? Chegou no final, estava rebaixado. Então, irmão, 3ª rodada. Legal, estamos entre os 4 primeiros. Legal. Mas na boa, não quer dizer nada ainda. Nada. Em relação ao futuro. A presente, não. É o líder. É o líder. Ah, Magalhães, quer dizer sim, que ele já abriu 6 pontos para o Guarani. Beleza. Abriu 6 pontos para o Guarani. Mas em compensação, para o 15º lugar, só abriu 4 pontos. Uma vitória, uma derrota, uma vitória, um empate, acabou. Fica tudo igual. Não, irmão, não se iluda. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. 3ª rodada. Não dá para ninguém fazer previsão de porra nenhuma. Nem para cima e nem para baixo. Beleza? Mas mostra que o campeonato vai ser muito parelho. Que uma derrota faz o cara cair lá para a 2ª página e uma vitória pode fazer o cara virar líder. Isso vai ser o campeonato até o final. Teremos um time que vai abrir? Não. O limite entre você tá no G4 e tá no Z4 vai ser isso aqui. Ó. Até o final. É o que se desenha esse campeonato. Os 4 últimos colocados são CSA, Vila Nova, CRB e Guarani. Os 4 primeiros, Bahia, Ituano, Chapecoense, Sport e Recife. Como eu falei, a maioria dos times já tem 3 jogos, mas tem alguns times que não têm 3 jogos. O Criciúma tem 2 jogos, Novo Horizontino 2 jogos, CSA 2 jogos e CRB 2 jogos. São 1, 2, 3, 4. São 4 times com 2 jogos. O melhor pontuado desses 4 times com 2 jogos é o Criciúma, que não perdeu. Tem um empate e uma vitória. Agora vamos aqui para os jogos rapidinho dessa rodada. Bom, primeiro, jogos muito animados, grandes jogos onde os times procuram a vitória, não tem aquele time que fica o tempo inteiro atrás, só se defendendo, jogando por uma bolinha, não tem, graças a Deus que não tem isso.
Tem alguns times que tem que se impor um pouquinho mais. Tem que mostrar que é protagonista porque são. Mas estão devendo. Estão devendo. Será que vão conseguir? A gente não sabe. Esse campeonato, para mim, tem tudo para ter times na Série A que ninguém estava cotando. Ah, ninguém imaginava. A gente pode acontecer, porque vai ser muito parelho. Tivemos Grêmio 3, Guarani 1 na quinta-feira. Grande jogo. O Guarani perdeu de 3-1, mas boa parte do jogo o Guarani foi melhor do que o Grêmio. Qual foi a grande diferença de Grêmio e Guarani? O Diego Costa que fez 3 gols. Essa foi a grande diferença. Se o Diego Costa fosse do Guarani, o Guarani tinha feito 3-1. A diferença do jogo foi o Diego Costa e ponto. O Guarani fez um grande jogo. Um grande jogo. O placar, sinceramente, eu acho que até não condiz muito com o que foi o jogo. Mas a diferença foi o Diego Costa. O Diego fez toda a diferença. Diego Costa. Diego Souza, porra. Diego Costa é outro. Diego Souza, cacete. Desculpa, torcida do Grêmio. A diferença foi o Diego Souza, que fez os 3 gols. Um gol logo no início do jogo, que modificou. A partir do gol, o Guarani dominou o jogo. Mas aí, o Diego Souza fez a diferença, como a gente vem falando aqui. Mas grande jogo. Jogo muito animado. Para quem gosta de futebol, valeu o ingresso. Londrina e Novo Horizontino, 1-1. Outro jogo muito animado, com chance de ambos os lados, defesa de goleiro, chances reais, gols perdidos. Grande jogo também, muito bom de se ver, animado, nada de retranca, chutes para gol. O Londrina um pouco melhor nas finalizações, um pouco mais de posse de bola. Mas, irmão, jogo muito animado, pegado, e os times querendo ganhar o jogo, cara. Outro jogo muito animado que 1-1 não fica muito fora do que foi a realidade do jogo. CSA e Bahia. CSA e Bahia tem um vídeo aqui, ó, no canal. É só você vir aqui no nosso canal, botar aí CSA e Bahia, entrar lá nos vídeos que você vai encontrar tudo sobre esse jogo. Então não preciso nem falar muito, mas o resultado também não ficou muito fora da realidade do que foi o jogo. Aconteceu algumas coisas nesse jogo, como a expulsão do lateral direito, que foi bem expulso, alguns jogadores bem abaixo da expectativa para o Bahia, mas também um bom jogo, onde o resultado também não foi injusto. Tem um vídeo aqui no canal. Chapecoense 0, Vasco da Gama 0. Esse jogo foi um jogo que, sinceramente, eu não gostei muito, mas também não foi um jogo absurdo. Mas a Chapecoense mereceu vencer. A Chapecoense jogou mais, chutou mais, tentou mais, teve mais posse de bola. Se tivesse que ter um vencedor, seria a Chapecoense. Mas o Vasco não jogou todo atrás. Tentou fazer algumas coisas, mas a Chapecoense se impôs. Esse é um jogo que, para mim, desses jogos aí até agora, o que teve uma discrepância um pouquinho em relação a volume de jogo foi Chapecoense e Vasco da Gama. Mas deu 0-0. Sinceramente, esse é um placar que poderia ter tido um vencedor, sim, e esse vencedor poderia ter sido a Chapecoense, que jogou melhor do que o Vasco. Mas o Vasco criou oportunidade. O Vasco teve chance, apesar de não ter chutado muito, criado muito, mas o Vasco teve sua chance, mas a Chapecoense foi melhor. Se tivesse que ter tido um vencedor, seria a Chapecoense. Criciúma 1, Sport Recife 1. Também um bom jogo, cara. Um bom jogo. Criciúma abriu o placar. Depois o Sport conseguiu empatar. Um jogo aonde foi muito parelho, posse de bola, chute ao gol. Um jogo muito parelho, onde os times erraram muitos passes, justamente por causa disso, porque os times estavam marcando muito um ao outro, estavam querendo sair com muita velocidade, errava muito passe. Nisso,
Não teve time que ficou um atrás, o outro na frente, ataque contra a defesa, nada disso. Foi um grande jogo, cara, um grande jogo aonde mostraram vontade. Os dois mostraram vontade, como está sendo a Série B. O empate de 1-1 não foi nada fora do comum. Injusto. Não foi injusto, não. Foi um placar justo pelo que aconteceu. O Sport jogando fora de casa foi um grande resultado perante o Criciúma. Ponte Preta 1, CRB 0. Esse jogo o placar foi justo. A Ponte Preta foi melhor do que o CRB. Produziu mais do que o CRB. Ponte Preta chutou mais a gol, chutou mais em direção ao gol. Não teve tanta posse de bola assim. A posse de bola foi mais do CRB, principalmente depois que a Ponte Preta fez o gol. A Ponte Preta resolveu dar um pouquinho de campo pro CRB, então o CRB acabou ficando com mais bola. Mas isso não quis dizer que o CRB teve a posse de bola e criou mais. Que acabou que, saindo na rapidez no contra-ataque, a Ponte Preta acabou criando mais oportunidades. Mas também não foi um jogo defesa contra-ataque. Mas um jogo onde muitos erros de passe. Eu acho que foi um dos jogos que os times mais erraram passes, foi Ponte Preta e CRB. Então o jogo não foi tão bonito assim. Foi muito corrido, muito pegado, muito tentado, muito lutado. Mas a qualidade não foi a das melhores justamente por causa do enorme erro de passe que teve nesse jogo. Mas o placar Ponte Preta e CRB foi justo. Não foi um placar injusto. Sampaio Correia 3, Brusque 1. Outro jogo bom, onde o Sampaio Correia mereceu ali a vitória. Por quê? Porque foi decisivo nas suas conclusões. O número de chutes ficou muito parecido. Mas chutes ao gol, em direção ao gol, o Sampaio Correia foi mais eficiente. O Brusque criou oportunidades. E boas oportunidades. Esse placar de 3-1 poderia ter sido uns 3-2. Essa diferença de 2 gols, sim, poderia ser 3-2. Não vou dizer que não era para o Sampaio Correia vencer. Jogou em casa, teve seu volume de jogo, não teve mais posse de bola, mas fez um gol de pênalti. Depois segurou um pouquinho o jogo, o Brusque foi para cima, começou a dar espaço no segundo tempo. Fez mais 2 gols, Sampaio Correia meteu 3-0 e no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Brusque fez o de honra. Mas antes de fazer o de honra, o Brusque criou algumas oportunidades que poderia sim esse placar ter sido uns 3-2, não seria nada demais. Mas não adiantaria nada que o Sampaio Correia ia ganhar. Então, irmão, o que vale é bola dentro da rede. E bola dentro do gol. O Sampaio Correia foi muito mais eficiente do que o Brusque e acabou vencendo a partida. E justo a vitória do Sampaio Correia. Tombense 1, Cruzeiro 1. Confronto mineiro na Série B. Tombense e Cruzeiro. Cara, vendo o que foi o jogo, 2 gols. Um para cada lado. Você pega aí o jogo. Maior posse de bola do Cruzeiro. Mais chutes do Cruzeiro. O Tombense. Esse foi um dos poucos jogos onde a gente teve quase que um ataque contra a defesa. Foi mais ou menos assim. O Tombense ficou bem atrás, principalmente porque o Tombense fez o gol na frente. O Tombense fez o primeiro gol, principalmente no segundo tempo. Ficou um ataque contra a defesa. Porque fez o primeiro gol, aí se segurou. Placar foi injusto. Porra, cara. Pelo volume de jogo que o Cruzeiro teve, pode-se falar até que foi um pouco injusto, sim.
criou bastante oportunidades, chutou bastante a gol. O Tombense tentava ir só na boa, principalmente depois que fez 1-0. Mas não era justo o Cruzeiro perder o jogo, não. Não era justo o Cruzeiro perder. O Cruzeiro teve o triplo de posse de bola do Tombense e criou bastante oportunidade. Então, cara, esse foi um dos poucos jogos da Série B onde tivemos uma diferença muito grande entre um time atacando e o outro só se defendendo. Se tivesse que ter tido um vencedor, o vencedor seria o Cruzeiro. Mas, sim, a gente tem que dar mérito ao Tombense, que tentou se defender e conseguiu se defender, mas em casa acabou apenas empatando com o Cruzeiro. Dentro do que foi o jogo, o resultado foi bom para o Tombense, mas não foi bom o resultado para o Cruzeiro, esse empate de 1-1, pelo volume que o Cruzeiro teve. Ituano 3, Vila Nova 1. Placar normal, justo. Principalmente porque o Ituano ficou com um homem a mais. Boa parte do jogo teve o goleiro expulso. O Vila Nova aí complicou demais para o Vila Nova, jogando fora de casa. O Ituano se impôs, conseguiu fazer prevalecer, ter um homem a mais, e com um homem a menos, o Vila Nova tinha que se defender e tentar não perder. Aí ficou bem complicado para o Ituano, ficou bem complicado para o Vila Nova, o Ituano botou pressão e acabou vencendo de 3-1, placar justo pelo que aconteceu no jogo. E Náutico Operário, o Náutico, que era o último colocado, estava fazendo um campeonato muito ruim, e o Operário, que estava ali com uma vitória, um empate, o Náutico mostrou reação. Fez um bom jogo. O jogo foi até bem parelho, se você pegar aí em estatística, número de chutes em direção ao gol, posse de bola, erros de passe também erraram bastante passes. Os times da Série B erram demais passe, é por isso que o nível do futebol acaba caindo, porque o número de erros de passe é muito grande. Aí o futebol dá uma caída, porque o jogo fica muito picotado, fica um jogo corrido, mas pouco produtivo por causa dos erros de passe, e os times que conseguem aproveitar esses erros de passe acabam se dando bem, porque aproveitam ali um erro de passe numa saída de bola. Mas o Náutico fez um bom jogo, se impôs, deu uma melhorada bem visível do que vinha jogando, e mereceu a vitória, o Náutico, perante o Operário. Foi uma vitória justa, e o placar não foi injusto, não. O placar de 2-0 foi um placar dentro do que aconteceu essa partida. Então tá aí o resumo da terceira rodada do Brasileirão 2022 Série B. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!